Olá! Apresentaremos agora mais modais. Para a aula de hoje, apresentaremos outros modais: should, must, need e have to, e observaremos os sentidos de cada um deles e exemplificaremos seu uso em orações diversas. Should, must, need to e have to são os 4 modais desta aula. Iniciaremos com os 2 primeiros, should e must, porque eles são auxiliares, verbos modais auxiliares, e cumprem funções como can, may e might. Veja, a sua forma é única, não muda, não varia diante das pessoas, e são seguidos de um verbo na forma infinitiva sem o to. Nesse caso, podemos construir uma oração do tipo Tom should be careful with the words. Tom deveria ser cuidadoso com as palavras. Veja, should mantém a mesma forma, mesmo diante da terceira pessoa, Tom. Eles cumprem também a forma interrogative, ou seja, eles se deslocam para o início da frase para se fazer uma pergunta. Should Tom be careful with the words? O must comporta-se da mesma forma. Must I apologize? Eu devo pedir desculpas. São também modais auxiliares porque cumpre the negative form, a forma negativa. Nesse caso, são seguidos de not. Assim, should not tem a forma contrata shouldn't. E must, na negativa, must not, com a forma contrata mustn't. Observe que há um T no meio da palavra que não é pronunciado. Mustn't. Os outros 2 modais, need to and have to, eles cumprem funções de acrescentar uma ideia, que veremos mais lá na frente, ao verbo que o segue, mas eles se comportam diferentemente. Por exemplo, need to pode se comportar como auxiliar. Nesse caso, se torna invariável e, na forma negativa, não precisa usar o to. Veja, Carol need not do her homework again. Carol não precisa fazer o seu trabalho de novo. Veja, need está sem a marca da terceira pessoa e depois de not vem sem to. Assim, compreende-se uma função como os demais. Pode também ter a forma contrata. She needn't do it. Ela não precisa fazer isso. E pode também se deslocar para o início da frase para fazer uma pergunta. Did she do it again? Ela precisa fazer isso de novo? Mas need to também se comporta de outra forma, assim como have to. Por exemplo, os 2 podem ter uma forma flexionada. Podem ser usados de maneira em que diante de he, she, it se acrescentam s. Ou seja, need terá a forma needs e a forma com s. De have é has. Assim teremos frases como Carol needs to do her homework again. Carol precisa fazer seu trabalho de casa de novo. Observe, agora, depois de need, entra o verbo com to, o que não é comum, o que não é próprio dos verbos modais auxiliares primários. Vamos ver outro exemplo. Luke has to understand how dangerous it is. Luke tem que entender o quão perigoso é isto. Mais uma vez, observe. Has to, seguido então de uma forma infinitiva. Outro exemplo. We need to talk about it. Nós precisamos conversar sobre isso. Bem, como vemos need to and have to, eles reagem, flexionam-se diante da terceira pessoa do singular no presente. Isso quer dizer que eles vão cumprir a forma interrogativa precisando de auxiliares. Ou seja, eles não vão funcionar como auxiliar na interrogative form. No presente, eles precisarão de do e does para fazer uma pergunta. Does Carol need to do her homework again?
Carol precisa fazer o seu trabalho de casa de novo. Ou, do we need to talk about it? Nós precisamos conversar sobre isso. E para fazer a forma negativa, do e does serão usados com not, do not, does not, ou a forma contrata don't, doesn't. Assim, Luke doesn't have to understand how dangerous it is. Luke não tem de entender o quão perigoso isto é. Ou, we don't need to talk about it. Nós não precisamos conversar sobre isso. Bem, então vamos seguir aos sentidos dos modais. Vamos iniciar com modal should. Should tem o sentido de conselho, sim. Ao oferecer um aconselhamento, should é usado. E traduzimos como dever, deveria. Como, you arrived late at work today. You should wake up earlier. Você chegou tarde ao trabalho hoje. Você deveria acordar mais cedo. Ou, my friend should study more. He isn't prepared for the exam next week. Meu amigo deveria estudar mais. Ele não está preparado para a prova da próxima semana. O próximo modal é o modal must, que tem um sentido de strong necessity, uma necessidade forte. Ou seja, é algo que o contexto impõe, não há outra forma. Traduzimos como dever. Veja, Tom must study more if he wants to pass. Tom deve estudar mais se ele quer passar. The students must talk less and work more. Veja, must talk. Deve conversar menos. Os alunos devem conversar menos e trabalhar mais. Alguma coisa há no contexto que isto é uma necessidade forte. Modal must também pode ter a ideia de logical deduction. Bem, há pistas em que leva o interlocutor a enunciar uma conclusão, uma dedução. Por isso, traduz-se como dever. Como? Lucy didn't go to school this week. She must be sick. Lucy não foi à escola essa semana. Ela deve estar doente. Ou, they seem serious. They must have struggled. Eles parecem sérios, devem ter brigado. O modal must, também seguido de not, ou na forma contrata mustn't, traz uma outra ideia de prohibition. Não. Não pode, não deve. Por isso, não poder e não dever. Veja, you mustn't talk when the teacher is explaining the lesson. Você não deve conversar quando o professor está explicando a lição. Você não deve, você não pode. Há, na verdade, uma proibição. Não é espaço para conversa neste momento. Outro exemplo. Anyone mustn't smoke at school. Ninguém pode fumar na escola. É proibido. Mustn't smoke. Não pode fumar. O modal need tem a ideia de necessity, ou seja, de necessidade. Por isso, traduzimos como precisar. I need to drink another glass of water. I'm thirsty. Eu preciso beber outro copo d'água. Estou sedento, estou com sede. They need to be fast or they won't finish before 11 a.m. Eles precisam ser rápidos ou eles não terminarão antes das 11 da manhã. Modal have to. Bem, have to traz a ideia de obligation, obrigação. Traduzimos como ter de. Por exemplo, you have to obey the instructions or you will fail in the end. Você tem que obedecer às instruções ou você falhará no final. She has to understand that the world doesn't move around her. Ela tem que entender que o mundo não gira em torno dela. Bem, cumprimos então o último modal dessa aula. Muito obrigado, chegamos ao final. Thank you, take care, bye.